olha só, o Banco Central colocou sob sigilo todas as comunicações e registros de reuniões entre autoridades do órgão e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre o processo de liquidação do Banco Master. A informação foi divulgada pela coluna de Andresa Matais, do portal Metrópolis. O sigilo foi imposto após um pedido feito com base na Lei de Acesso à Informação. Olha só que curioso. Para quem não sabe, né, a Malu Gaspar havia divulgado que teve essas reuniões de Moraes com o pessoal do Banco Central para pressionar contra a liquidação do Banco Master. E aí, tanto o Banco Central quanto o ministro Alexandre de Moraes divulgaram que realmente houve essas reuniões, mas não para tratar da liquidação, e sim de outros aspectos, como, por exemplo, a lei de Magnitsky, né? E aí o pessoal foi lá, os bons jornalistas foram lá no Banco Central e pediram acesso às pautas das reuniões via Lei de Acesso à Informação, que em tese o poder público teria a obrigação de fornecer essas informações, mas aí o Banco Central foi lá e determinou o sigilo absoluto dessas comunicações. Ou seja, isso de certa forma, assim, quando eu vi essa notícia, confirma que não foi só sobre a Magnitsky. Confirma. E tem outra coisa, a gente pode recorrer da lei de uma negativa. Às vezes acontece do órgão reconsiderar, quando o pedido está bem fundamentado, e libera informação. Aqui não vai ser o caso. Não, qual é o juiz que aqui vai não vai ser? Não, assim, é pedido ao próprio órgão. O BC negaria qualquer recurso. Nesse caso, cabe você ir à justiça. Exatamente. Você vai à justiça alegando assim, olha, o que é que tem? O BC está alegando aqui que por exemplo, foi por causa o sigilo é segurança nacional e não pode ser mais. O BC e o Moraes dizem que foi coisa da lei Magnitsky, que todo mundo sabe o que aconteceu. E aí, né, fundamentar isso e entregar a quem? Ao Supremo Tribunal Federal, que é a quem iria. Isso aí ia cair com o Toffoli, né? Não, mas assim, na minha cabeça, isso seria uma coisa para primeira instância. Mas o Toffoli mas assim, mas entenda, é uma Justiça Federal de primeira instância, do TF. A grande questão, pessoal, é que o que diz a lei não vale. Tá aqui, olha, o Banco Central alegou que os documentos envolvem dados financeiros, patrimoniais e informações pessoais protegidas por lei. Mas não foi isso que a menina perguntou. Então, quando eu vou redigir... Com isso, nem datas de reuniões, trocas de mensagens ou registros básicos. Agenda. Divulgados. Porque, agora, o presidente do Banco Central disse... O Galípolo disse que tudo que ele tinha conversado com Alexandre de Moraes, ele catalogou, todos os pedidos foram informados, porque na hora que ele se sentiu pressionado, obviamente, se fosse uma conversa normal, mas ele estava se sentindo intimidado, né? Esse mesmo Moraes que os conselhos agora não vão ter mais poder de fiscalização nenhuma sobre médicos, sobre contadores, a OAB não tem mais sobre advogados, porque assim, o que ocorreu ontem foi mais uma prova. Olha, meu Deus, que o que aconteceu ontem foi mais uma prova que não há limites. A gente fica brincando aqui por causa disso. Quem vai julgar o que é que tem que ser feito? Nada. Olha, a gente tá brincando realmente, mas a notícia é séria, viu? Sim, a nossa reação é que é de riso. De ironia. Porque, de certa forma, isso deixa claro, na minha concepção, e eu acho que muita da nossa audiência aqui, a gente pode até colocar uma enquete a respeito, que deixa claro que realmente não foi só discutido a lei Magnitsky. Porque se fosse, informações básicas teriam sido divulgadas, pelo menos, mas não foi nada, não vai ser nada divulgado, a não ser as notas que nós já recebemos, tanto de Moraes quanto do Banco Central, dizendo que o assunto... O Banco Central nem isso disse, né? O Banco Central só disse que se reuniu com Alexandre de Moraes. Porque essa justificativa aí que eles dão, eu aprendi já a burlar isso aí, já vou assim,
eu quero isso, e para fins jornalísticos e tal, não faço questão que você revele isso, porque a pessoa já fala assim, ó, o órgão. O que você está pedindo tem informações sensíveis e de acordo com a LGPD, não, eu já digo assim, olha, pode excluir não todos os dados bancários. Todos os dados de LGPD, você pode excluir, me dizer só isso aqui que é público. Não precisa de dados financeiros, patrimoniais e informações pessoais protegidas por lei, como o Banco Central disse aqui que não ia divulgar. E a sensação que eu tenho é que isso vai sobrar nessa história toda para os influencers que fizeram a campanha a favor do TCU. E para as agências que contrataram. Mas assim, quando a gente vai para o nível de cima, eu só acredito em alguma mudança ou alguma coisa ocorrer no dia que 6 ministros do STF formarem uma união contra isso que o Moraes, o Toffoli e o Gilmar fazem no cotidiano. Até lá não vai ter Senado, porque o Senado não tem moral, não vai ter Congresso, não vai ter Executivo, não vai ter população, não vai ter imprensa, não vai ter absolutamente ninguém. A rapidez com que o Moraes cancelou a investigação do Conselho Regional de Medicina e já mandou o presidente do Conselho Federal de Medicina depor em 10 dias, até 10 dias, na Polícia Federal, contrasta com a lentidão nessas outras apurações. O ideal seria o Moraes julgando esse problema do Moraes. O ideal para ele, né? Não pra gente, a rapidez. Sim. Né? A dureza, porque se numa minuto dá 27 anos de cadeia, imagine num contrato. Mas de qualquer forma, o mesmo Moraes que ontem determinou aquela decisão, a suspensão, né, da sindicância do CFM, até agora não se manifestou de forma mais incisiva sobre essas informações divulgadas por Malu Gaspar, o que deixa mais claro, na minha opinião também, de que essas informações são 100% verídicas, ou pelo menos 90%. Olha, esse caso do Banco Central, do sigilo, chama atenção porque ocorre em meio às revelações de que o Banco Master pagou cerca de 500 milhões de reais a escritórios de advocacia, aqueles 500 milhões que a gente viu o governo Lula acabar de cortar aqui do programa Farmácia Popular. Não são o mesmo, né? Mas é o mesmo valor, 500 milhões a escritórios de advocacia no último ano. Um dos maiores contratos, no valor de 129 milhões, como todo mundo já sabe, foi firmado com o escritório da esposa e dos filhos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O pagamento está previsto em parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil reais ao longo de 3 anos. Vale lembrar que Alexandre de Moraes nega qualquer interferência no caso e afirma que o contrato não envolve a liquidação do banco pelo Banco Central. A liquidação do Banco Master pelo Banco Central. Só, você falou com relação aos influencers, hoje eu sigo alguns, né, influencers de finanças. Eu lembro que eu vi vídeos de Luísa Pires e de Bruno Perino pelo menos, falando que não receberam, se manifestando, né, sobre isso, falando que não receberam qualquer tipo de proposta, que é um absurdo essa questão do Banco Master. Eles desde o início são contra o Banco Master, mas pelo que a gente viu, inclusive, os influencers que foram cooptados, os principais, não são influencers de finanças. Não, são aqueles, fofoca. São aqueles perfis mais populares, né, que todo mundo sabe aí, que devem seguir. Aqueles que falam de Big Brother, de fulano casou, fulano separou. Esses perfis são os que foram aí contratados pelo Banco Master para tentar pressionar o TCU. E o TCU hoje admitiu que realmente foi sim pressionado pela opinião pública com relação à abertura dessa apuração, né, dessa inspeção no Banco Central, né? Hoje foi divulgado, foram atrás no balanço do Banco Master, quanto o Banco Master tinha pago a advogados, né? E aí chegaram ao valor... Esse 500 milhões aí que 500 milhões. E aí, os contratos, assim, e para escritórios que não tinham muito a ver com o que o Banco Master faz no dia a dia. Então, assim, os tentáculos do Banco Master, ele atira ainda, até através desses influenciadores, para todos os lados, né? E a entrada do TCU nessa liquidação
Aí eu acho que foi desastroso, sabe? Esse ministro deveria ser investigado. Aí o Alexandre de Moraes investigando esse ministro. Se fosse aí o responsável pelo inquérito. Porque o que esse ministro do TCU tentou fazer. E por quê? Por causa da opinião pública ele desistiu? Não tem nada a ver. É porque ele não tinha competência nenhuma. E o Volcário, Daniel Volcário, numa defesa dele no exterior, ele fala que o TCU está em cima do Banco Central e que muito provavelmente o Banco Margem vai ser desliquidado. Ou seja, era tudo, parece tudo muito orquestrado, né? Só que a gente não pode saber de nada porque o Toffoli não deixa. Tá tudo em sigilo.